Quando adormecemos, nosso psicossoma, também conhecido como corpo astral, se liberta do corpo físico e flutua para cima, enquanto o mesmo é deixado na cama abaixo, conectado por um sutil cordão de prata. Você se vira e se vê dormindo pacificamente. Isso será a evidência da alma? Pode ser a prova da vida após a morte? O que as experiências fora do corpo podem nos ensinar sobre nós mesmos? Os relatos sobre a projeção astral variam muito. Algumas são sensações fugazes de perceber de que o corpo e a mente estavam separados, outros relatam que estiveram em planícies, outros em cidades, uns voando livremente pelo céu. Independentemente disso, a experiência fora do corpo fascina nós humanos há séculos, mergulhando no folclore, nas crenças espirituais e na mitologia. No século XIX, por exemplo, a experiência fora do corpo tornou-se um tema quente dentro do movimento literário romântico e, sem surpresa, foi muito discutida pelos primeiros pesquisadores da psicologia. Relatos de pessoas que se viram fora do corpo ou estavam fazendo algo inusitado é bem comum. De repente, percebi meu espírito sair e vi meu corpo no sofá. Eu estava dormindo e de repente, vi meu corpo na cama inerte, tive muito medo de ter morrido. Essa noite sonhei que estava voando entre as nuvens, foi uma sensação de liberdade incrível. Muitas pessoas não associam o ocorrido com a projeção astral. Mas, de acordo com várias pesquisas, cerca de 10% da população já experimentou a experiência fora do corpo pelo menos uma vez. Então, deve ser mais do que apenas um desejo de imortalidade ou uma imaginação. Não é mesmo? Embora a maioria das pesquisas sobre esse fenômeno não tenha vindo historicamente das margens da ciência, ele atraiu mais atenção e a curiosidade de muitos, principalmente nos últimos anos. E neste vídeo, mostraremos algumas dessas descobertas. Quando acontece a projeção astral? Tal fenômeno foi documentado em várias situações, que podem ser divididos em duas categorias, que são elas, a projeção astral espontânea e a projeção astral induzida. Vamos, inicialmente, à projeção astral espontânea. Uma variedade de fatores pode desencadear projeções para fora do corpo, de forma espontânea. Como? No sono. É durante o relaxamento, proporcionado pelo sono, que são relatadas as projeções espontâneas, que ocorrem vários fenômenos no corpo físico e no corpo energético que promovem a soltura do corpo astral, cientificamente chamado de psicossoma. Também são relatados que os exercícios físicos ajudam nas projeções para fora do corpo, principalmente com esforço físico mais intenso. Isso também tem relação direta com o corpo energético. As experiências de quase-morte também são consideradas projeções extracorpóreas. É comum nessa experiência a pessoa ter a chamada visão de luz no fim do túnel, uma sensação de liberdade e bem-estar profundo. Durante a meditação, pode ocorrer a descoincidência dos corpos, porque há um profundo relaxamento entre eles, ou seja, do corpo físico, do corpo energético e do corpo astral. Em casos de acidentes, é muito comum que a pessoa que se acidentou ver do lado de fora seu próprio corpo físico no chão. Nas anestesias, há casos de pessoas recordarem fatos ocorridos no momento que ela estava desacordada. Com a hipnose, existem até técnicas de auto-hipnose, que com treino, podem fazer o fenômeno projetivo acontecer, quando é dita uma palavra-chave específica. Mas, caso for fazer um teste, com essa técnica, tome cuidado para não escolher uma palavra muito corriqueira, isso por motivos óbvios. No parto. Por causa da dor extrema, pode também ocorrer esse fenômeno. Seria uma forma da própria consciência não querer participar daquele sofrimento. A respiração rítmica podem gerar a sensação de estar fora do corpo. Existem técnicas projetivas que utilizam a respiração para sair do corpo com lucidez. Danças e giros podem causar a projeção astral, porque o corpo energético fica mais solto. Se você quiser saber mais sobre o corpo energético, fala aí nos comentários, que podemos fazer um vídeo específico falando sobre a influência do corpo energético nas projeções astrais. Projeção astral induzidas ou voluntárias. Do ponto de vista científico, as experiências fora do corpo induzidas oferecem um vislumbre mais fascinante para os pesquisadores do fenômeno, pois com certeza podem controlar e tentar replicar o experimento. Eles incluem
Drogas psicodélicas, especialmente alucinógenos dissociativos, como DMT, MDA, LSD e cetamina, podem causar a sensação de estar fora do corpo. Porém, é bom ressaltar que as drogas podem produzir processos químicos no cérebro e causar alucinações. E para pessoas menos experientes, podem se confundir e pensar, erroneamente, que ocorreu uma projeção astral. Se você tem interesse em saber mais sobre alucinação, devaneio e projeção astral, deixe seu comentário, assim vamos saber se há interesse do público nesses temas. Privação ou sobrecarga sensorial, esses dois tipos de experimentos também podem desencadear a projeção astral. Por exemplo, o jejum, seja de água ou comida. Ritmos frenéticos de luzes, determinadas frequências sonoras e outros estímulos sensoriais podem ser utilizados para promover as projeções astrais. As forças G fortes, onde pilotos e astronautas ocasionalmente relatam ter sentido estar fora do corpo. Por exemplo, quando eles são expostos a exercício de resistência física extremos, o sangue pode drenar parcialmente de certas partes do cérebro. Isso, ao que parece, tem o poder de induzir uma sensação de estar fora do corpo. Neste caso, as experiências extracorpóreas ocorrem como parte de um fenômeno chamado perda de consciência induzida pela gravidade. As partes mais surreais desta experiência não são discutidas livremente pela maioria dos pilotos. Por que será? Você arriscaria uma hipótese? Deixa aí nos comentários. Talvez, o aspecto mais difícil das projeções astrais seja a comprovação. Explicar que durante a experiência extracorpórea, o espectador seja capaz de, literalmente flutuar, para fora de seu corpo físico e relatar alguma coisa que não poderia ter visto de outra maneira. Um exemplo bem conhecido é o caso de Pam Reynolds, uma paciente de cirurgia cerebral que foi submetida a uma operação altamente invasiva, para remover um tumor cerebral. Após a cirurgia, Reynolds foi capaz de descrever aspectos do procedimento que aconteceram em um momento em que ela estava clinicamente morta. Ela alegou ter observado tudo quando estava fora do seu corpo. Embora o ceticismo seja abundante, os defensores da vida após a morte usaram repetidamente essa história como evidência de uma capacidade de flutuar acima do corpo. Algumas dessas histórias são intrigantes e convincentes. Mas nesta fase, eles não são nada mais do que histórias não verificáveis. Um estudo de 2014, intitulado Conscientização durante a Ressuscitação, foi a primeira investigação séria, de grande escala, a analisar as experiências de quase morte. O estudo abordou a possibilidade de percepção verídica durante as projeções astrais. A pesquisa envolveu vários hospitais e centenas de entrevistas com sobreviventes de parada cardíaca. Para investigar se algum indivíduo havia realmente flutuado acima de si mesmo e visto seus arredores, os pesquisadores colocaram fotos em prateleiras que só seriam visíveis de cima. Desta forma, eles poderiam testar se as pessoas, experimentando o fenômeno, realmente poderiam deixar seus corpos e posteriormente trazer algum relato relevante. De todos os experimentos, 2 tiveram êxito, mas nenhum desses conseguiram relacionar com precisão as imagens nas prateleiras. Como os autores escreveram, em seus relatórios científicos, abre aspas, uma recordação verídica, é uma possibilidade real, entre um caso, de 1000 casos monitorados, e quem sabe, essa recordação visual sempre extraordinária, ainda pode ser encontrada outra que possa comprovar. Afinal, a experiência fora do corpo é um fato objetivo para quem passa pelo fenômeno. Porém, uma hipótese para quem não passou pela experiência. E você já teve alguma experiência extracorpórea? Qual foi a sua sensação? Conte para a gente nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, e se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. E, boas projeções para você!